E aí, turma, irmãos, irmãs, mais um dia e hoje é um grande dia. Hoje para mim é um grande dia, porquanto hoje vai se completar, não parece, mas hoje é a 10ª parábola, é a última da série dos 10, falando sobre o reino dos céus. Estou muito feliz, me sinto muito honrado, né? Não por estar aqui falando alguma coisa, mas sim dividindo, né? Dividindo isso com vocês. Eu comecei de uma maneira despretensiosa e não pensei aonde isso podia chegar, até onde ia ir. Simplesmente comecei e divido com vocês, estou muito contente. E eu gostaria de saber de vocês, se você quiser comentar, se não quiser, não tem problema. Mas se você quiser comentar, qual das 10 parábolas que a gente conversou aqui, ela mais mexeu com você, né? Então a gente teve do semeador, do fermento, teve a do trabalhador, tem a de hoje, não lembro todas de cabeça, tá? Mas foram as 10. E eu gostaria que você me comentasse qual dessas 10 mais mexeu com você e mais você falou assim, poxa, que bacana essa parábola que o Senhor Jesus deixou, tá certo? Então, sem mais se estender, eu vou convidar você a ler comigo hoje, a minha Bíblia está aqui já. Essa parábola é uma parábola muito especial, não que as outras não sejam, mas eu considero ela porque ela fala ela manda um recado no final fantástico. E eu espero que vocês enxerguem da mesma maneira que eu enxergo. E eu vou falar qual que é o recado final para vocês no final desse vídeo. Então vamos lá. Ela está em Lucas 15, a partir do versículo 11. Tá? É a parábola do filho perdido, ou filho pródigo, como está em algumas versões. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai. Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. Lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, põe-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Trazei também o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos. Então aqui, estou parando no verso 23, tá? Essa parábola é muito especial, por quanto ela fala do filho perdido. O filho que quis viver ali sozinho, ele quis se afastar do seu pai, quis se afastar da sua família. Aqui não fala, mas por quanto era uma família muito próspera, né? Para ele ter herança, ter bens, para poder repartir, se fosse um pai, uma família que não tivesse bens, que não tivesse prosperado, não tinha o que repartir, tá certo? Então fala aqui, o mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentido, o pai repartiu sua propriedade entre eles. O que a gente tira daqui? O pai, ele está na figura do Senhor, nosso Deus. Esse filho mais novo que quer a sua herança e quer partir, quer viver sozinho, o que ele está querendo? Ele não está querendo viver sobre os ensinamentos e as regras que aquele pai determinou para que eles tenham uma boa vida. Então ele fala assim: eu estou cansado disso, não quero mais viver aqui sobre essas regras, quero pegar minhas coisas e zarpar e quero viver a vida do jeito que eu acho melhor. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. E aí depois, coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Alguns de nós, muitas vezes,
achamos que a gente não quer ficar sob regra, a gente quer tomar as nossas próprias decisões, fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, achando que vai ser um caminho melhor e achando que o que o pai fala é besteira. Só que, ai daquele que não escuta o conselho do seu pai. Pai, que eu falo aqui, é o Pai, nosso eterno Deus. Porque o Senhor, Ele nos aconselha para que a gente viva bem, viva em comunhão, que a gente não erre, que a gente não bata com a cabeça, que não bata com a cara, que não sofra. Mas esse filho aqui, ele não fez essa escolha, ele estava cansado, certo? E aí, ele foi, gastou toda a grana que ele tinha. Aqui fala que ele gastou com meretriz, com prostitutas, né? Ele viveu ali a carnalidade pura. E aí, chegou uma hora que acabou a grana. Então, o que ele pensou? Pô, até os empregados do meu pai tá melhor que eu vou voltar para lá. E eu sei que meu pai não vai me receber, né? Se fosse depender pelo irmão dele ou pela justiça daqui da terra, né? Ele não ia conseguir. Ele ia sofrer e ele ia ficar de canto. Só que o que o pai fez? O pai, quando viu ele de longe, já abraçou. Eu não sei vocês, mas eu consigo aqui fechar meu olho e imaginar uma fazenda com um caminho de terra assim, de chão batido, com uma cerca de um lado, uma cerca do outro. E aí eu estou enxergando aqui entre o pai e o filho. Eu vejo o pai parado na porta da fazenda, aquele senhor com cabelos grisalhos assim, mais uma veste mais larga, um pouco mais de idade, e eu vejo lá vindo uma pessoa mais jovem assim, toda surrada. Vem com a roupa rasgada, suja, descalça, e aí ela chega, e aí ela abraça o pai abraça e fala: ô meu filho, você voltou. Que cena linda é essa daí. Quando a gente reconhece que a gente só perdeu tempo e gastou os nossos recursos em vão, de a gente não ter ficado ali junto do nosso pai, que queria o nosso melhor. Que cena. A gente parou no verso 23. E aí, agora é o outro irmão, tá? Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos, indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, este teu filho, não era nem meu irmão, era este teu filho, quer dizer, ele já tinha cortado a relação, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. O novilho, eles tinham por costume de engordar alguns novilhos para depois comer ele em certas ocasiões especiais em comemoração com a família. Então aqui ele fala assim, que com o filho que sempre seguiu ele, nem um cabrito, que era um animal menor, inferior ao novilho, o pai tinha oferecido. Aí o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão, e regozijarmos-nos porque ele estava morto, e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. E eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas você imagina essa situação na vida real. Ela me faz lembrar de uma situação que ocorria muito quando a gente era pequeno. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, tá? E a gente veio de uma família humilde, tá? Mas a gente sempre tinha alguma coisa ali, meu pai e minha mãe faziam o possível para agradar os filhos deles, né? Então muitas vezes minha mãe comprava ali uma barrinha de chocolate, e nós éramos em 3 irmãos. O que ela fazia? Ela falava assim para um dividir e o outro escolher. Por quê? Se o que dividisse a parte maior e queria pegar a parte maior para ele e deixando o outro no prejuízo, então quando ela falava para um dividir e o outro escolher, o que dividia ele ia pegar por último. Então obrigatoriamente ele tinha que fazer a divisão mais certa possível, porque o que ia pegar era o outro, e se dividisse maior ou menor, pegava e saia na vantagem. Essa é a lógica dos irmãos, a lógica da justiça, a lógica de dividir as coisas, né, entre os irmãos. Só que aqui não se trata de uma divisão de um chocolate, de uma divisão de uma herança. Aqui se trata de voltar para casa, de voltar sobre o reduto da salvação, voltar para dentro da graça, né? Porque esse filho ele tinha se afastado de Deus. Qual que deveria ser
a reação, vocês acham, do irmão que ficou com o pai. Porque ele fala aqui, há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Esse irmão, para ele falar desse jeito, ele estava engasgado aqui. Ou seja, ele obedeceu o pai por medo. Não era com gosto de coração. Então, muitas vezes, a gente pode observar isso dentro dos nossos irmãos. Tá? Irmãos que eu estou me referindo aqui, toda a família é cristã. Então, quando a gente vê algum irmão nosso, alguma irmã nossa que se afastou por qualquer motivo que seja, a gente não tem que acusar. A gente não tem que apontar o dedo. A gente não tem que até piorar a situação daquela pessoa que, por si só, já não está se sentindo merecedora, como esse filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não tenho merecimento. Então, o filho pródigo, em vez de ir lá e falar assim, ô meu irmão, que bom que você voltou, nem chamar de irmão, nem chamou. Falou assim, aquele teu filho. Muitas vezes a gente vive essa situação na vida real. Eu já passei por situações parecidas, pelo meu processo de divórcio, né? Falando português claro. Quando eu me divorciei, eu vi amigos, parentes, irmãos, irmãs se afastarem de uma tal maneira como se eu não tivesse mais parte com eles, né? Sendo que, sem querer entrar no mérito da questão, nem foi uma escolha minha, foi uma situação que me veio, mas é muito difícil. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, que por algum motivo você se afastou e você se sente indigno de voltar, de participar num culto de adoração, entrar num templo, de você até participar de uma reunião, de uma oração. Se você se sente indigno, boa coisa você faz, porque você reconhece e você é humilde de saber que tem um Deus acima de nós e que sabe e olha todas as coisas. Esse recado é para você. Pode chegar. Vem, confessa as tuas faltas, os teus pecados. Abre o teu coração, entrega o teu coração, porque esse Deus, ele é muito misericordioso. Ele não quer que você viva com medo. Ele não quer que você viva com aquela obrigatoriedade, né, sobre aquela máxima. Se você não obedecer, você vai para o inferno. Não. Ele quer que você sirva de coração, não porque você vai ganhar algo material. Porque você vai ganhar uma casa, você vai ganhar carro, você vai ser promovido do trabalho. Não. Sirva o teu Deus com todo o teu coração, porque você ama Ele, você o ama. E o recado final é que Deus não desiste de nenhum dos seus filhos. Não importa o que você fez, não importa o seu pecado. Não que você não vá responder por eles, porque tudo que a gente faz, a gente vai responder. E Deus vai cobrar, ainda nessa vida. Isso é importante você ter ciência, porque essa palavra, essa parábola, ela não fala sobre assim, vai lá, toca o terror, curte a doidado, depois você volta e está tudo certo. Não é sobre isso. É sobre você saber que a misericórdia de Deus para com os seus filhos, ela não tem limite. E a gente ainda vive na era da dispensação da graça. Então, você pode errar? Pode. Volta e reconhece. Só que tenta não ficar repetindo o mesmo erro. Quando você pedir perdão, que você realmente se arrependa. Que você realmente queira mudar de rota e não cair nesse mesmo erro, nessa mesma falha. Que você queira corrigir. Tá certo? Não se esqueça. Deus não desiste de nenhum dos seus filhos. Nenhum. Não sei o que você passou, o que você está passando, por que você se afastou, mas o recado é para você. Volta. O teu pai é rico e ele quer te dar vestes novas, quer colocar um anel no teu dedo, quer colocar uma sandália e ele está te esperando para fazer uma grande festa. Por quê? Olha essa frase, esse verso. Está em Lucas 15, no verso 7. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Vem para a festa. Vem. Deus está te esperando, o Senhor está te esperando. Nós, seus irmãos, que não somos mais aquele irmão mais velho que fica só acusando, nós estamos te esperando também para te abraçar. E eu gostaria de convidar vocês agora, no final, se você gostou dessa série de parábolas, que você presenteie outra pessoa. Você escolha uma dessas 10 parábolas e você encaminhe para alguma pessoa que você acha que merece e que precisa ouvir essa mensagem. Você só manda e não fala nada. Deixa o Espírito Santo trabalhar, porque a nossa parte não é convencer ninguém, mas sim lançar a semente. Se ela vai vingar ou não, não é problema nosso.
Espero que vocês tenham gostado dessas 10 parábolas. Tamo junto, fiquem na paz.